Fala galera, tudo bom com vocês? Vou ajeitar aqui. No vídeo de hoje eu venho abordar aqui algo que estão me pedindo, mandaram mensagem para mim a respeito desses shorts aqui que eu fiz. Eu entendi que aquele lugar, o tempo não existia. Ali não estava rodando época, né? Não era o passado, nem o presente, nem o futuro. Era atemporal, sem tempo. E no meio desse lugar, o lugar que tinha esse gramado, tinha um círculo, e esse círculo parecia um poço, e lá no fundo do poço tinha uma imagem, como se fosse uma tela de uma televisão, que ficava como se estivesse mudando, uma televisão mudando de canal. E lá naquele fundo, as pessoas ficavam em volta do poço, lá em cima, olhando para baixo, e ficavam passando imagens aqui da... E nesse lugar eu tive contato no começo. Esse vídeo aqui, ó, é o Shorts. Eu fiz esses Shorts falando sobre EQM, que é experiência quase morte. Eu tive, durante minha vida aí, algumas EQM. Esse aqui eu tô relatando uma delas. Então hoje eu vou fazer o vídeo falando dessa EQM. Bom galera, pra quem não sabe, quem é novo aqui, eu me chamo Felipe, tenho 39 anos e eu vou relatar aqui a minha experiência de EQM. Experiência quase morte. Mas antes eu peço humildemente que você se inscreva no meu canal, ative as notificações do sininho e se você gostar desse vídeo, por favor, já compartilha. Então, senta o dedo no like e vamos lá. Quando eu tinha por volta, essa experiência EQM que aconteceu comigo, eu tinha por volta dos 24, entre os 22 anos de idade até os 24. Foi quando ocorreu essa EQM. Para mim, naquela época, eu não tinha conhecimento do que era uma EQM. Eu simplesmente entendia que era um sonho muito realístico que eu estava tendo. Porém, foi algo que marcou a minha vida, foi algo que transcendeu a minha consciência em questões espiritual, em questões, até em questões físicas mesmo. Para mim aquilo ali foi muito marcante. Bom, ocorreu da seguinte forma. Nessa época da minha vida, nessa fase de vida minha, eu tinha perdido alguns amigos, né? Por conta de várias coisas, vários fatores aí. Alguns colegas meus morreram. Era uma época meio conturbada na minha vida, eu era punk. Então eu fazia muita coisa que não é legal. Eu não praticava atos legais dentro da lei. Eu vivia um pouco fora aí da sociedade. Eu era muito revoltado, sabe? Eu tinha uma revolta muito grande. Um dia eu vou fazer um vídeo falando dessa revolta que eu tinha, que eu entendi. Hoje em dia, gente, quando você amadurece, quando você fica mais velho, você começa a compreender coisas que aconteceram no seu passado, você consegue discernir e sabe onde aquilo se encaixa. Qual foi o trauma na tua vida, o que ocasionou aquilo. Então um dia eu vou falar sobre isso. Mas no momento eu vou estar falando agora da EQM. Bom, foi um dia normal, eu deitei para dormir. E nessa que eu deitei para dormir, com muito calor, e a minha cama ficava bem próximo da janela do meu quarto. E eu não tenho o costume de dormir de barriga para cima, eu sempre durmo ou de lado ou de bruço. E nesse dia eu dormi de barriga para cima. E eu comecei a sentir, eu senti eu adormecendo, eu me senti totalmente adormecendo, porém, eu ainda via, eu estava, como se eu tivesse de olho aberto, e eu sentia algumas mãos passando sobre o meu corpo, assim. Vinha, assim, da altura do pescoço e ia passando as mãos até a ponta do meu pé. Era como se fosse várias mãos estivessem passando, e eu sentia aquilo estranho. E, dado um certo momento, eu não conseguia mais me mexer. Mas eu conseguia enxergar tudo. E parece... A sensação que eu tive é que a cama começou a flutuar. Porém, eu consegui ver nitidamente tudo ao meu redor. Eu conseguia ver a parede na lateral
Pelo que eu não conseguia virar a cabeça, mas eu conseguia ver a parede daqui, a partir daqui, a partir daqui. Eu conseguia ver que eu estava chegando perto do teto, estava me aproximando do teto. E a minha cama foi indo em direção à janela. Só que a minha cama era mais larga que o buraco da janela, a passagem da janela. Não tinha como minha cama passar ali. Porém, minha cama passou. E eu vi certinho eu saindo pela janela, eu via a janela, a parede do lado de fora, eu via eu deitado na cama, saindo assim, ó, e de repente subindo. E eu via quando igualou assim, eu vi em cima da laje da minha casa e foi subindo, 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 subindo. E começou a subir em uma velocidade tão rápida que eu tinha noção que estava rápido pelo som que fazia. Eu ouvi o som e o vento batendo, e era um som muito alto, de uma coisa como se eu estivesse acelerando para cima. E, dado o momento, a minha visão escureceu. Me faltou ar, minha visão escureceu e puf. E eu dei uma leve apagada. Mas nessa leve apagada foi como se um piscar de olhos. Só que não foi um piscar de olhos, eu vou ser mais específico. Foi como se escurecesse, eu não enxergasse nada, porém eu ouvia. Eu continuo ouvindo, mas eu não enxergava nada. E ficou tudo escuro. E eu fui para eu apareci em um lugar que parecia... Eu estava de frente para uma caverna, para a entrada de uma caverna. Porém, deixa eu ver se consigo explicar melhor. Imagina assim, ó. Aqui nessa minha direção aqui de frente tá a caverna, a entrada da caverna. Só que eu estava no topo. O topo da caverna era assim, ó, nesse formato. E eu estava aqui em cima da cama aqui, deitado. Só que lá embaixo eu via a caverna, as paredes da caverna descendo absurdamente numa profundidade imensurável. Até onde minha vista alcançava tinha paredes dos dois lados descendo. Só que eu estava bem no topo da caverna e minha cama flutuando. Aí quando chegou nessa parte da frente da caverna, eu consegui levantar, me soltar, me mexer. E eu fiquei em pé na minha cama. Eu fiquei olhando para os lados, olhei para baixo. E bem de frente veio ao meu encontro, ao encontro da minha cama, veio uma pedra. Uma pedra da largura de um colchão de casal, tá? Vamos pensar assim, um colchão de casal. Agora imagina uma pedra dessa largura de um colchão de casal, esse mesmo comprimento. Essa pedra veio flutuando e parou bem na frente da minha cama. Eu andei e passei por cima da cabeceira da cama e subi na pedra. E a pedra começou a caminhar para dentro da caverna. E foi caminhando para dentro da caverna e eu olhando aquela caverna, as laterais, olhando para baixo. Dentro da caverna tinha nuvem. Eu sentia passando por nuvem, por neblina. Eu sentia a temperatura fria daquela caverna. Eu senti o frio que estava ali. Eu senti tudo, tudo, tudo. Eu via cores, a caverna bem escura, mas eu via cores como se fosse incrustada na parede da caverna, como se fosse raio. Imagina que está dando um raio e aparecia assim um raio na parede da caverna. E essa caverna foi me teletransportando, essa pedra foi me guiando, né, me transportando em direção ali ao fundo da caverna. E chegou uma parte que tinha o chão. Lá na frente tinha o chão e a pedra me levou até lá. Aí eu passei da pedra e fui para lá. Quando eu passei a pedra, desceu. Ela não caiu, ela desceu. Como se fosse um elevador, ela desceu. E beleza, tinha meio que essa galeria, né? E no cantinho tinha uma escada. Não uma escada dessas. É a escada, imagina uma escada que você vai descendo, descendo. Sim, aí tinha essa escada lateral. Falei, vou descer, porque na minha intenção era sair dali. E fui descer a escada. Conforme eu descia, o oxigênio me faltava. Era como se
alguns degraus abaixo não tinha oxigênio. Não era um lugar... Era um lugar sem oxigênio, eu não consigo nem imaginar isso daí. Falta de ar, a não ser dentro da água. Mas não era água. Aí eu descendo, ficando difícil de respirar, aí soou uma voz bem longe. E a voz dizia, bem alto, uma voz que ecoava. Falava assim, não haverá oxigênio. Como se fosse um alerta. Para mim não descer mesmo, porque não ia ter oxigênio. Aí eu meio que, putz, agora o que eu faço? Subi de novo a escada e fui vasculhar aquela parte da galeria, só que estava muito escuro, tinha muita neblina. Mas devagarinho foi clareando, e eu vi que na lateral, na minha lateral direita, tinha algumas janelas. Eram as janelas bem baixinhas assim, na altura assim da barriga, pequenininha, dava para eu pular a janela, né? Porém eu abria a janela e olhava para lá, pro lado oposto, lá dentro, o que que tinha? E eu via um campo, mas um campo lindo, 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 muito lindo. Um campo muito verdinho, o chão muito verdinho, uma grama bem aparadinha, sabe? Lá no fundo do horizonte tinha umas águas bem azul clara, um céu. Olha, o céu ele era meio amarelo, meio laranja. Era muita cor, Tinha muita cor o céu. E parece que flutuavam umas bolhas assim, coloridas também. Nossa, era uma coisa incrível. E tinha várias pessoinhas lá. Só que essas pessoas, elas pareciam criança, porque tinha altura de criança, estatura de criança, mas você via que eram pessoas adultas. Porque a fisionomia, a cara, era de quem era adulto, mas eles estavam tudo brincando. E tinha muitos bichinhos, tinha muito cachorrinho, coelhinho, tinha muito esses bichinhos. Só que esses bichinhos se transformavam em pessoas. Eles meio que andavam, tinha um coelhinho que andava, um coelho, e do nada ele ficava em pé e saía andando e virava uma pessoa pequenininha, uma pessoa bem baixinha. Aí eu pulei a janela e fui adentro. E nessa que eu fui adentro, mais uma vez, eu ouvi a voz. E a voz dizia a seguinte frase: há gênios louco, por saber o porquê. E minha cabeça era direcionada certinho para aquelas crianças que estavam ali brincando e aquelas que eram animais e se transmutavam em cachorro, em gente. Eles mudavam de forma humana para animal e de forma animal para humano. Aí veio dentro da minha cabeça uma explicação que aquelas pessoas que estavam ali, eles ficaram loucos, ficaram meio biruta das ideias, porque eles descobriram algo. Descobriram algum motivo, sei lá, alguma coisa que ou não era para descobrir, ou eles não estavam prontos para descobrir e acabaram descobrindo. E aquela voz dizia: ah, gênios loucos por saber o porquê. E isso ficou martelando na minha cabeça. E eu comecei a andar por aquele lugar, explorar aquele lugar, porque eu achei o lugar muito bonito. Eu tinha uma sensação de familiaridade, como se eu já conhecesse, porém eu tive uma sensação de que não era para mim estar ali. Eu tinha ciência que não era para mim estar ali, mas as pessoas que estavam ali, nenhuma delas implicavam. Sabiam que eu não deveria estar ali, mas elas não implicavam comigo. Tipo, oh, você tem que ir embora, aqui não é seu lugar, e barará. Não, pelo contrário. Eles eram muito amigáveis, muito compreensíveis. E meio que não chegava muito perto para não me assustar, porque eles sabiam que eu estava me cagando de medo. E ficavam na deles, fazendo as coisas deles, me olhavam e tal, e pá, isso daí. E vasculhando esse lugar, eu cheguei no centro, como se fosse o meio da coisa, do lugar inteiro tinha um meio. E esse meio tinha uma árvore com umas frutinhas vermelhinhas, umas frutinhas bem vermelhinhas. Era como se fosse uma árvore misturada com trepadeira. E tinha vários galinhos, e esses galinhos tinham um monte de frutinha vermelhinha, bem bonitinha. As frutinhas vermelhinhas pareciam
que tinha uma camada transparente, translúcida, e dentro dela era um vermelho bem vibrante. E tinha como se fosse um poço, um círculo, parecia um poço, altinho assim, e lá dentro, mais ou menos 1,5 metro de profundidade, tinha um líquido, parecia uma água, né? Sei lá, uma água meio azulada, só que essa água, ela tinha estática. Ó, pra vocês que são mais antigos e são mais velhos, tá? Pessoa aí na casa dos 30, 40 anos, vocês lembram as televisões antigas? Como que era? Que tinha estática? Às vezes você ia mudar de canal, ficava tudo chiando. Essa água tinha essa estática, tudo chiando. Como se realmente estivesse sintonizando um canal de televisão. E essa água tudo chiando, de repente ela começava a fazer assim, dava um e aparecia uma imagem, como se tivesse sintonizado um canal de TV. E aparecia uma imagem, e aquela imagem podia ficar lá tipo uns 2, 3 minutos, ou tipo mudar em 5 segundos, trocava de canal. E as pessoas iam assistindo e olhando todo mundo em volta desse poço, algumas pessoas em volta desse poço, e eu percebi que tipo ia aparecendo imagens. E uma das imagens que me chamou a atenção foi de um navio. Lá embaixo, na imagem, eu via um navio de guerra, da Segunda Guerra, Primeira Guerra, não faço ideia. Um navio de guerra, vários marinheiros dentro do navio, estavam guerreando em uma guerra, estava tendo um combate ali. E uma das pessoas que estava no poço, um pouco mais próximo a mim, ele, quando viu aquilo, ele mergulhou dentro do poço e foi e caiu. Varou pela imagem, que era um líquido, varou e caiu lá no barco. No barco. E eu entendi que quando ele pulou, ele estava com roupa de marinheiro. Aí veio uma voz na minha cabeça e disse: essas pessoas que estão aqui, elas estão em coma. Só que elas estão perdidas. Elas não conseguem achar seu corpo. Então, essa imagem que você está vendo, esse poço, é onde elas conseguem ver. Vai passando as imagens, e se ela quiser voltar para o corpo dela, ela vai ficar ali até aparecer o corpo dela, onde o corpo dela se perdeu. Que aí quando ela vê a imagem de onde está o corpo, ela pula e volta para o corpo e acorda do coma. Aí eu falei, nossa, que da hora, isso daqui é muito interessante, isso daqui é pra mim, naquela hora, na minha cabeça, aquilo ali era muito quântico. Era uma experiência que transcendia tudo. Porque eu comecei a entender, eu falei, poxa, é isso mesmo. A pessoa entra em coma, vem parar nesse lugar. Por isso que a pessoa às vezes fica 10, 20 anos em coma, porque ou ela escolhe não voltar pro corpo dela, porque esse lugar aqui é maravilhoso, eu também ficaria aqui. Ou quando ela decide ir pro corpo dela, ela vai e procura aqui até aparecer o corpo dela e puf, mergulha e cai lá, onde ela tá, lá no hospital, vamos supor ela tá no hospital, e acorda do coma depois de tantos anos. E era esse lugar que eu estava. Então o que me ocorreu? Algumas pessoas tentavam voltar para casa, porém o corpo delas já tinha morrido. Então não teria como elas voltar a acordar do coma. Vamos supor, tinha uma pessoa que queria voltar para o corpo, só que o corpo dela foi desligado do hospital. Ela tinha um corpo. Ah, e detalhe, gente. Esse lugar, ele tinha tanto pessoas do passado, da época da Primeira Guerra, Segunda Guerra, de lá de trás, e como tinha pessoas também que ainda nem nasceram aqui nesse mundo nosso. Tinha pessoas do futuro, pessoas totalmente modificadas. Muitas, inclusive muitas delas. Então, aquele lugar ali não tinha tempo. O tempo não era igual passa pra gente aqui. O tempo lá passava de outra forma. Hoje em dia, acompanhando os canais aí do relógio do Criador, eu entendo que ali o tempo não é o tempo Cronos. O avião tá passando, fazendo barulho, peraí. O tempo, na nossa realidade, aqui, nosso mundo, no planeta Terra, o tempo aquele se chama Cronos, certo?
E no mundo espiritual, possivelmente não onde esse lugar que eu estava, era parte do mundo espiritual, lá o tempo é uma outra dimensão, o tempo lá é Kairos. Então, enquanto aqui passa um dia, lá passa 1000 anos. Beleza? Mais ou menos isso daí. Então tinha pessoas que iam lá no poço para tentar voltar para o corpo, encontrar o seu próprio corpo, mas não encontrava, porque o corpo já estava morto. E sem um corpo físico aqui nessa terra atrelado, você não consegue voltar. Então muitas pessoas daquele lugar ficavam ali em coma eterno. E daí surgiu toda uma coisa que, nossa, me inspirou, me motivou e, sabe, me acendeu uma luz na cabeça, que aquele lugar se chamava o coma eterno. Então as pessoas ficavam ali, não eternamente, porque a gente sabe que eternamente não é para sempre, né? Um dia existirá um fim. Mas as pessoas ficavam ali para sempre. Porque o corpo já foi, já padeceu, já morreu. Não tem como a espírito, a alma da pessoa retornar. E eu ia entendendo que aquele lugar eu estava ali em espírito, eu estava ali com alma, eu não estava ali fisicamente. Eu estava desligado. Era como se o meu corpo físico estivesse aqui na Terra e meu espírito, minha alma estivesse lá naquele lugar. E eu estava tendo a visão daquele lugar. E eu fui entendendo as coisas, eu fui vendo as pessoas entrando dentro do poço e sintonizando. E em um dado momento, o que aconteceu? Eu vi a minha cama. Eu vi o meu quarto, eu vi a minha cama, eu vi eu deitado. Então, praticamente, eu não tinha saído do meu quarto, eu não tinha saído de dentro da minha casa. Era o meu espírito, minha alma que tinha abandonado aquele lugar e ido conhecer esse outro lugar que eu apelidei e chamei de o Coma Eterno. Que eu aprendi esse nome lá. Então, nesse momento, uma pessoa encostou em mim e falou: vai, essa é a sua chance. Só que uma outra voz vinha na minha cabeça e falava: você tem a escolha, você pode ir ou você pode ficar. E vinha de novo uma carga de informação tão grande que me explicava detalhadamente, em questões de milésimos de segundo, as consequências da minha escolha. Eu poderia ficar ali e tentar voltar uma outra vez para o meu corpo. Eu poderia ter uma outra chance de voltar para o meu corpo, como eu não poderia nunca mais ter essa chance de voltar para o meu corpo. E eu teria escolha de ficar ali. Só que rapidamente eu falei: eu não vou ficar aqui, eu vou voltar. Então eu pulei, adentrei o poço e foi uma coisa fantástica. Porque eu lembro de detalhes que quando eu atravessei essa água, eu ouvia barulho de água, eu ouvia como se eu estivesse mergulhando. Só que eu ouvia um estralar como se fosse vidro batendo dentro da água. Sabe, imagina você pegar 2 copos de vidro, mergulhar na piscina e ficar batendo assim. Tim, tim. Eu ouvia esses estralar quando eu atravessava. E era uma camada de água de mais ou menos uns 2 metros, não era muito fundo. Eu atravessava e depois já tinha ar, já tinha oxigênio, já era céu. E eu ia caindo do céu, só que eu ia vendo certinho, mirando onde eu estava e para onde eu ia ir, para onde eu estava indo, em direção ao meu corpo, como se eu estivesse mergulhando dos céus para o meu corpo. E nessa eu caí no meu quarto, caí no meu corpo, e nessa que eu caí no meu corpo, eu senti aquele impulso de uma coisa muito pesada caindo, como se parecia que a terra inteira estava sacudindo. Caiu e fez puf. Aí eu acordei, despertei do sono, achando aquela coisa mais doida. Respirei, sentei na cama e ali eu não tive reação. Eu não conseguia expressar nenhuma reação comigo mesmo, sozinho no escuro. A única coisa que eu fui capaz de fazer foi pegar na gaveta um caderno e uma caneta e começar a escrever. E comecei a escrever tudo que eu estava lembrando, tudo que estava na minha cabeça ali, recente, fresco, as informações, eu comecei a escrever no caderno. Eu lembro que eu escrevi, acho que umas 5, 6 folhas. E escrevendo, e parava para pensar. Às vezes eu parava para pensar e ficava pensando e voltava depois de escrever. Porque era uma coisa tão incrível
Não dá para descrever essa sensação que eu tive. Foi muito forte. Foi uma coisa muito forte mesmo. E não dormi mais, passei a noite acordado, pensando naquilo, repensando. Amanheceu, quando amanheceu, por volta de umas 7 horas da manhã, eu já liguei para o colega meu. Nessa época eu tinha uma banda e, na verdade, eu estava formando uma banda. Eu e meu amigo Andres, e já chamei ele e tal. Eu falei, meu, vem aqui, eu tenho que falar com você, tenho que te mostrar uma coisa. E contei pra ele. Ele foi a primeira pessoa que soube dessa minha experiência quase morte, que na época eu não sabia que era uma experiência quase morte. Tá? Lembrando aqui mais uma vez, eu achei que era um sonho muito realístico. E contei, expliquei pra ele, peguei o caderno, dei na mão dele e falei, lê aí. Lê aí. Olha só. Aí ele ficou, nossa, que cabuloso, Felipe, que coisa louca. Posso levar o seu caderno? Que eu vou fazer uma música aqui pra nós. E eu já tinha algumas melodias, e ele levou, eu deixei ele levar o caderno pra ele ler em casa. Depois ele voltou com uma letra de uma música, ele pegou trechos e fez uma música. E eu chamei o nome dessa música de O Como Eterno. Porém, esse O Como Eterno, ele não virou só uma letra de música. Conforme os dias iam passando, eu fui explicando pro meu amigo, pro Andres, conceitos sobre esse lugar. Então aquilo ali virou uma coisa do meu cotidiano. Virou algo que eu levei a sério aquilo, eu levei muito a sério. Porque eu recebi um puta conhecimento do nada, em determinada parte da minha vida, algo que, sei lá, pra mim aquilo ali foi louco demais. E nós criamos uma ideia do que é o Como Eterno, esse lugar, do que seria. Tentamos pensar como fazer para acessar esse lugar. Eu sei que isso daí virou, por anos e anos e anos, virou uma coisa corriqueira na nossa vida. Nasceu dali também uma parada que eu chamo de... Daí veio o nome da nossa banda. Ele teve a ideia de chamar a banda de Anestesia Eterna, porque baseado em uma anestesia eterna, você fica em coma. E um coma eterno. Então nós tínhamos duas coisas ali. A minha linha de raciocínio, que era o coma eterno, e a linha de interpretação dele, que seria uma anestesia eterna. Ele ficou muito aficionado no que fazer para chegar lá. Eu acredito que ele queria ter uma experiência dessa também, para ele poder compreender. Porque a nossa amizade ali se fortaleceu de uma certa forma. Virou uma coisa muito doida, gente. Não dá para explicar. Eu não tenho palavras para explicar. Parece papo de louco mesmo, mas esse papo de doido, mas virou uma coisa ali tão legal, sabe? Você entender um assunto que você nem faz ideia que existia. Eu passei a acreditar nisso. Tanto que o meu canal aqui no YouTube, se você pegar o arroba dele, o arroba do meu canal é o Como Eterno. Esse é o arroba do meu canal original. Não é Felipe A. Felipe A sou eu. O canal é o Felipe A, porque eu sou o Felipe A. Então aqui eu falo coisas da minha vida, vários tipos de assuntos, porque eu sou o motivo do canal, né? Só que o arroba aqui é o Como Eterno, é o lugar, é da onde veio todas essas coisas que moldou minha vida. Moldou e mudou. E fez eu ser o que eu sou hoje, conhecer as coisas que eu conheço, conhecer o que eu conheço, ser o que eu sou e trilhar o caminho que eu estou trilhando. Eu não sei onde isso vai me levar, mas eu sei que um caminho me apareceu e eu estou seguindo esse caminho. Me comenta, por favor. Quero que você que está assistindo esse vídeo, você que assistiu até agora esse vídeo, você já passou por algo parecido? Porque eu quero conversar com pessoas que teve algo parecido para poder entender. Eu quero entender mais. Eu não conheci ninguém que teve essas coisas. Eu não conheço, eu só vejo relatos em vídeo, pessoas na internet que, sabe, fica meio distante. Eu quero me aproximar de pessoas que teve esse mesmo tipo de experiência, porque é uma coisa, pra mim, é uma coisa transcendental. Isso transcende muita coisa. Capacidade de entendimento. Ó, até hoje eu venho aprendendo coisas
Que tipo, eu lembro assim, eu falo, caramba, então em tal época o que aconteceu? Tem um canal aqui no YouTube que chama O Relógio do Criador, um outro canal que também é da mesma pessoa, canal Yeshua. O rapaz ele tá falando de informações, como que é? Ele fala sobre cosmologia bíblica. E ele conta também um relato dele. Ele teve também uma EQM, só que o dele foi um negócio muito, mas muito doido mesmo. Ele tomou um raio. Vai lá no canal dele, canal Yeshua, vê o relato dele. Ele tomou um raio e 2, 3 dias depois o cara entrou em coma. Ele ficou, parece, 40 dias em coma. Então, esse cara aí do YouTube, ele conta que a questão do tempo, ela é muito diferente. Tem pessoas que entram em coma e ficam meses, anos em coma. Só que cada ano que passa aqui, nesse plano que você está em coma, e o seu espírito, sua alma está em outro lugar, no plano espiritual, cada ano aqui representa 1000 anos lá. Eu fiquei algumas horas em coma, vamos dizer assim, em coma. Eu fiquei algumas horas nesse lugar. Quer dizer, o meu corpo aqui passou algumas horas, mas lá naquele lugar foram dias. Foram dias. Se não for meses, né? Então é muito mistério. A vida ela é muito misteriosa. A gente não sabe nada sobre a nossa vida de fato, a gente não sabe nada sobre essas coisas anormal que acontecem, mundo espiritual. A gente não tem conhecimento sobre isso, muitas coisas foram perdidas. E quem tem conhecimento sobre isso não repassa. Eu sei que tudo tem um motivo e eu vou entender um dia na minha vida o porquê eu fui nesse lugar. Pode ser que depois de eu postar esse vídeo eu encontre outras pessoas que também acabaram tendo essa mesma experiência e foram para esse mesmo lugar, sabem muito bem o que eu estou falando. E se foi algo muito real mesmo, poxa, eu posso encontrar alguém que esteve lá, esse vídeo pode encontrar uma pessoa que esteve lá na mesma época que eu estive. Eu não sei, eu posso estar sendo doido falando isso, eu não ligo. Mas é sinceridade, é do meu coração. Eu estou vindo aqui revelar para vocês algo que aconteceu comigo. Isso é algo muito pessoal. Eu não sei nem se eu deveria estar fazendo um vídeo falando disso. Mas é algo meu que aconteceu comigo e eu falo, eu me arrepio, eu sinto arrepio na cabeça aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Sempre que eu falo disso, minha cabeça aqui fica arrepiada. É uma coisa muito forte. Pessoal, se inscreve aí no meu canal, por favor. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Você pode, por favor, compartilhar esse vídeo? Você consegue compartilhar ele aí no seu Facebook? Na sua linha do tempo, em algum grupo, sei lá, uma página, ou com seus amigos pelo WhatsApp. Não sei, vê aí a forma que você consegue compartilhar. Compartilha esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e se inscreve, por favor. Esse vídeo vai ficar muito longo, então vou encerrar ele por aqui. Outro dia eu vou contar sobre as minhas outras experiências quase morte. Aconteceu, mas depois dessa vez, aconteceu mais 2 vezes EQM comigo. E dessas outras 2 vezes não foi tão legal assim. Eu fui para um lugar triste, um lugar solitário. E a outra vez foi um pouco curioso. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando dessas outras EQM, comenta aí, por favor, tá bom? Então, muito obrigado quem ficou aqui até agora, muito obrigado quem assistiu até o final. Fiquem na paz do Criador. Desejo para vocês saúde, felicidade, fortuna, abundância, vida longa e próspera a todos. Valeu.